Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel do blog Inglês no Teclado. No vídeo de hoje eu resolvi adotar uma abordagem um pouquinho diferente daquelas que a gente vinha adotando, porque eu achei melhor que para esclarecer, para poder explicar melhor o tema da nossa aula de hoje, talvez fosse interessante a gente utilizar slides. Inclusive porque eu gostaria de disponibilizar esse material. Então eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, o link para você poder baixar, acessar esse material, caso você queira fazer algum tipo de anotação, ou até mesmo depois no futuro recorrer a esse material para lembrar do que foi explicado. Bom, se você estivesse perguntando, poxa Daniel, o que são collocations? Eu coloquei collocations, o que são, importância de aprender a usá-las e exemplos. O que são collocations? Como que a gente diz collocations em português? Como muito bem disse um blogueiro muito famoso no Brasil, chamado Denilson de Lima, talvez não seja tão interessante a gente ficar muito preso à questão de traduzir a palavra collocations, até mesmo porque algo pode se perder nesse meio. Então, por exemplo, a gente vê que muitos estudantes da língua inglesa, principalmente os iniciantes, eles têm aquele costume de recorrer ao dicionário ou, por exemplo, ao Google Tradutor quando eles começam a aprender palavras novas em inglês. Você quer ampliar o seu vocabulário. Mas no final das contas, você se sente muito inseguro às vezes se você não encontra um equivalente perfeito em português. Então você já percebeu que, por exemplo, muitas vezes um professor ele te explica alguma coisa várias vezes, diversas vezes, ele lhe fala como inclusive utilizar aquela palavra em inglês, você entende, mas ainda assim você fica com aquele gostinho de quero mais? Ou seja, você quer saber qual é a palavra na língua portuguesa, o equivalente perfeito. Então eu costumo dizer, pessoal, que collocations elas são uma oportunidade para quem quer realmente se tornar fluente em inglês. Isso porque quando você começa a estudar as collocations, elas meio que abrem uma comporta do aprendizado. Então elas realmente te ajudam a turbinar o seu inglês de verdade. Você vai entender no final desse vídeo por que é importante a gente estudar collocations em inglês. Uma frase muito interessante, muito conhecida, principalmente pelos professores de inglês, os linguistas e quem gosta muito de estudar a língua inglesa profundamente é "You shall know a word by the company it keeps". Repetindo, "You shall know a word by the company it keeps". Essa frase ela é geralmente atribuída a um linguista inglês, a um professor, chamado John Rupert Firth. Então, ele sintetizou aqui a ideia geral das collocations. Por quê? O que eu costumo dizer para os estudantes da língua inglesa é que quando você aprende uma palavra nova na língua inglesa, o interessante não é simplesmente você focar no seu significado, mas sim aprender com quais amigas, com quais colegas, com quais parceiras essa palavra geralmente ela anda. De que forma a gente pode utilizar essa palavra quando ela está ligada, associada, linkada a outras palavras em inglês. Então esse aqui é o pensamento desse linguista muito famoso, que para você conhecer uma palavra, pode-se conhecer uma palavra através das companhias que ela tem ou que ela mantém. Então esse é um aspecto muito interessante. Quando você for aprender palavras em inglês, você deve sempre pensar, poxa, mas de que forma eu utilizo numa frase essa palavra? Com quais outras palavras ela geralmente é usada? De modo geral, podemos dizer que collocations são convenções, isto é, combinações de duas ou mais palavras, as quais são usualmente associadas com maior frequência em uma língua e que são corretamente aos ouvidos de falantes nativos, sobrepondo a tentativa fracassada de combiná-las com seus respectivos sinônimos. Bom, eu vi que até essa definição ficou um pouco grande demais, e essa definição é até nossa, tá, pessoal? Essa foi uma definição que a gente resolveu criar, a gente preferiu não copiar nenhuma outra definição, deixar aqui a nossa ideia geral sobre collocations. E aqui nessa definição você consegue encontrar os seguintes aspectos. O primeiro é que collocations elas são formadas por duas ou mais palavras, você pode ter duas, geralmente duas ou três palavras, e justamente em função dessa combinação de palavras que a gente faz, a gente então opta mais habitualmente a combinar uma palavra com outras duas ou três ou quatro do que com outras ainda duas, três ou quatro. Então é como no nosso caso, a gente brinca da chamada panelinha, A gente fala, panelinha, isso porque a gente viu que uma pessoa foi convidada para um determinado grupo porque elas têm uma maior afinidade. Isso é o que acontece no caso das palavras, elas têm uma maior afinidade. Então, por exemplo, uma determinada palavra A geralmente é combinada com B e C, mas essa determinada palavra A não é geralmente combinada com C e D. Então, quando você, por exemplo, tem uma palavra A e você tem uma palavra A', A duas linhas, apesar dessas três palavras elas conterem o mesmo sentido, serem sinônimos, elas geralmente andam com seus respectivos grupos de palavras.
Então, por exemplo, quando você tende a optar uma palavra que geralmente é associada à palavra B, tenta combinar a palavra A com a palavra D, um nativo da língua inglesa ele pode achar muito estranho, porque ele geralmente combina A com B, ele não combina A com D. Então, esse é um detalhe muito interessante aí das collocations. A gente pode até tentar combinar uma palavra com outra palavra que ela geralmente não é combinada, mas isso vai soar extremamente estranho para os falantes nativos da língua inglesa. E isso porque, como eu disse, eles estão habituados, estão acostumados a combinar uma palavra com outras palavras do que com aquela que você escolheu. Então aqui eu coloquei, pessoal, que as palavras elas são como um quebra-cabeça. Isso porque, lembre-se, quando você está lá, né, jogando um quebra-cabeça, você tem várias peças. E aí, por exemplo, uma peça ela tem uma entrada para outra peça, mas aí você não consegue, por causa disso, pegar uma peça e colocar com outra que se parece muito com a equivalente. Não, porque você tem uma combinação perfeita entre as peças do quebra-cabeça, que é o que acontece justamente no caso das palavras. É isso porque a gente costuma dizer que as palavras elas são como parceiras. Elas então geralmente andam aos bandos, né? Vamos dizer assim, que como se elas estivessem andando aos bandos, né? Então geralmente elas têm as parceiras. Você não tem seu amigo predileto? É o mesmo caso das palavras. Então, para poder ilustrar melhor, né, já que a gente falou bastante sobre essa questão da parceria entre as palavras, da afinidade entre as palavras, veja o seguinte exercício. Ligue as palavras de ambos os balões. Então, no primeiro balão, a gente tem duas palavras, dar e efetuar. Já no segundo balão, a gente tem as palavras disparo e tiro. Eu vou te dar breves 5 ou 10 segundos e eu quero que você combine as palavras do primeiro balão com as palavras do segundo balão. E aí, conseguiu resolver? Você sabe como combinar a palavra dar e a palavra efetuar com as palavras disparo e tiro? Você geralmente diria dar disparo ou dar um tiro? Pense, a gente geralmente diz, na nossa língua, na língua portuguesa, a gente diz dar um disparo ou dar um tiro? A gente geralmente diz efetuar um disparo ou efetuar um tiro? O que acontece é que, como eu disse, a gente tem certa preferência quando a gente combina, a gente associa, a gente linka as palavras. Então, por exemplo, no dia a dia, né, a gente diz algo como dar um tiro e geralmente a gente diz efetuar um disparo. Então temos aqui duas combinações de palavras que elas possuem de modo geral um sentido bem semelhante, dar um tiro e efetuar um disparo, ou seja, operar uma arma de fogo. Então, isso é uma questão de collocation, porque a gente já está acostumado a dizer dar um tiro e efetuar um disparo. Bom, já que a gente falou sobre collocations da língua portuguesa, vamos ver agora mais alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente diz falha humana, o que significa falha humana para você? Na minha opinião, falha humana está ligada à questão da natureza do ser humano. Isso porque o ser humano ele não é como uma máquina, ele não é 100% programável. Você pode cometer erros, qualquer pessoa pode cometer erros, por mais domínio que você tenha, né, sobre algum ato ou sobre qualquer coisa, você pode cometer erros, você é suscetível a cometer erros. Então, quando a gente combina as palavras falha e humana, a gente tem justamente essa questão da pessoa não ser infalível. Ela pode errar. Se você tentar combinar, por exemplo, defeito humano, faz sentido para você? Você pode dizer defeito humano, mas não vai ficar tão claro se você disser falha humana. Isso porque defeito humano poderia nos fazer pensar em algo como, poxa, a pessoa ela tem algum defeito humano, né? Talvez um dedo torto, uma perna maior que a outra. Mas veja que se a gente dissesse defeito humano, seria algo extremamente pejorativo, né? A gente geralmente diz alguma anomalia ou qualquer outra palavra, qualquer outro termo mais técnico, mas a gente não costuma dizer defeito humano, a gente diz falha humana. Por outro lado, utilizando a palavra defeito, você vê aí um próximo exemplo logo abaixo, a gente tem defeito de fabricação. Geralmente quando a gente diz defeito de fabricação, está ligado mais a uma questão dos manufaturados. A gente pode até falar, né, talvez de roupas ou carros, né? Então, geralmente, um carro veio com algum defeito, ou alguma peça, alguma roupa veio com algum defeito. A gente diz defeito de fabricação. Outro exemplo interessante que eu coloquei aqui, pessoal, é gravemente ferido. Quando você lê jornais ou assiste TV, a gente pode ver os repórteres dizendo fulano ficou gravemente ferido. Você entende de imediato quando a pessoa diz fulano ficou gravemente ferido. Mas se a gente dissesse, por exemplo, se eu inventasse, né, se eu me arriscasse a dizer fulano ficou seriamente machucado, é meio estranho, pode até fazer sentido, né? Seriamente machucado, mas geralmente a gente diz na língua portuguesa gravemente
ferido. O interessante, pessoal, é que se você for procurar na língua inglesa, como diz gravemente, como diz ferido, e tentar combinar gravemente a palavra ao pé da letra e ferido ao pé da letra, você vai ver que não vai fazer muito sentido, principalmente para nativos da língua inglesa. Isso porque eles não estão acostumados a utilizar a palavra gravemente nem a palavra ferido de tal forma combinada. Eles geralmente utilizam outra expressão que a gente vai ver nos próximos slides. Cometer suicídio é um exemplo clássico. Por exemplo, a gente conhece outras palavras na língua portuguesa que têm o sentido de cometer. Por exemplo, você pode dizer fazer, né, ou realizar, cometer. Então são todas as palavras parecidas, mas a gente geralmente opta por dizer cometer um suicídio. A gente não diz geralmente realizar um suicídio ou fazer um suicídio, a gente diz cometer um suicídio. Se você faz a compra de algum produto ou serviço, e aí você diz para o seu irmão, para o seu amigo, poxa, paguei tantos reais em tal produto, ou paguei tantos reais por tal serviço, a pessoa pode dizer, poxa, você pagou caro, hein? Quando a gente diz pagar caro, pessoal, muitas vezes é porque a gente acha que uma compra não foi talvez justa, no sentido de valores financeiros, né? Você adquiriu tais benefícios e esses benefícios eles não foram equivalentes ao tanto de dinheiro que você pagou por aqueles benefícios. Então a gente diz na nossa língua pagar caro. Você também pode dizer pagar barato, que é o inverso, né? Você pode dizer pagar caro ou pagar barato. São exemplos de collocations em português. E, por fim, a gente colocou mais um exemplo aí que é realizar um sonho. A pessoa estudou muito para um concurso, passou no concurso e a gente diz que ela realizou um sonho. Ou talvez, por exemplo, a pessoa estudou bastante, trabalhou muito e conseguiu formar em engenharia, conseguiu formar em psicologia ou qualquer outro curso, medicina, né? E aí a gente diz, poxa, que legal, ela conseguiu realizar o sonho. Porque o sonho dela era formar em algum desses cursos. Bom, a gente já falou então sobre exemplos, né, de collocations na nossa língua, mas afinal de contas, por que a gente tem que aprender collocations, né, já que eu estou gravando esse vídeo sobre collocations? Quando você geralmente se pergunta, né, o professor, eu devo utilizar do ou devo dizer make nesse caso? Professor, qual a diferença entre lose e miss? Qual a diferença entre tall e high? Como eu uso listen e hear? A gente pode até, inclusive, tentar fazer uma certa distinção de mostrar os caminhos, apontar as circunstâncias, os contextos em que a gente geralmente emprega do e a gente pode empregar make, ou seja, contextos diferentes. Mas ainda assim, muitas vezes essas nossas explicações elas são insuficientes. Isso porque não garante que você toda vez vai acertar entre o uso da palavra do ou make. Isso porque você deve saber com quais palavras do anda e com quais palavras make anda. Por exemplo, a gente colocou aqui fast train. A gente quer falar que um trem ele é veloz. Por que não dizer quick train? Já que se eu for lá no Google Tradutor, eu vou ver que fast e quick possuem sentidos, né, bem semelhantes. Isso porque, como eu disse, se trata de collocations. A gente tem uma tendência, né, a gente tem uma preferência ao combinar as palavras em inglês. Então, geralmente, train está conectado à palavra fast e não à palavra quick. Da mesma forma, se você quer dizer ducha rápida, em inglês, a gente pode dizer quick shower, né? Então, a palavra shower ela é habitualmente combinada com quick e não habitualmente combinada com fast. Ou seja, não se arrisque a dizer quick train ou fast shower. Lembra que num dos slides anteriores eu mencionei aquela questão de gravemente ferido? Pois é, na língua inglesa a gente geralmente diz seriously injured. A gente não diz gravemente ferido, né? Procurando gravemente. Como é que diz gravemente em inglês? Como é que diz ferido? Na língua inglesa a gente opta por utilizar o advérbio seriously, né? De seriamente. Então, a gente diz seriously injured. Outro exemplo é quando a gente quer expressar a nossa gratidão. Na nossa língua a gente pode dizer coisas como estou eternamente grato, né? Já na língua inglesa, a gente geralmente diz deeply grateful. Então, se alguém quer dizer que está muito grato, muito agradecido por algo que foi feito, algum favor ou qualquer coisa do tipo, a gente geralmente diz deeply grateful. O verbo to build. Se você for lá no Google Tradutor e procurar o que significa build, vai ver que tem o sentido de construir. Aí você vai pensar, poxa, mas construir? Build significa construir? Não é muito bem isso, pessoal. Por exemplo, na nossa língua a gente diz ganhar confiança, né? Então você vai ganhando confiança aos poucos. Quando você quer dizer nesse sentido de ganhar confiança aos poucos, na língua inglesa a gente opta por build confidence. Você também pode combinar a palavra build, por exemplo, com build muscles, que seria algo como ganhar músculos. Você vai para a academia malhar para você ganhar músculos. Já na língua inglesa você pode dizer build muscles. Por exemplo, quando a gente quer dizer lavar pratos. Na língua inglesa a gente opta por dizer do the dishes. Você pode dizer lavar louças na nossa língua. Na língua inglesa a gente opta por do the dishes. Isso porque se trata de collocations. A gente combina o verbo to do com dishes, né? Com o substantivo dishes. Por exemplo, você quer dizer que alguém cometeu um crime em inglês.
Geralmente quando a gente diz que alguém cometeu um crime, você vai lá e procura no dicionário, como é que diz cometer, né? Aí depois você procura, como se diz crime em inglês? Você pode procurar e encontrar diversas palavras com sentido de cometer em inglês. Você pode encontrar undertake, você pode encontrar involve, mas geralmente na língua inglesa a gente não diz undertake ou involve ligado à palavra crime. A gente diz engage in crime. Então, se alguém comete um crime, a gente preferencialmente diz engage in crime. Bom, continuando então aí a nossa sequência, né, de collocations em inglês, a gente colocou aqui também heavy rain. A gente quer falar que está chovendo muito, né? Então, aquela chuva bem forte. Então, geralmente na língua inglesa a gente combina heavy com rain. Rain, chuva, heavy com adjetivo. Então, fica heavy rain. Você pode tentar optar por outros tipos de palavras que contêm o mesmo sentido de heavy. Então, é por isso que a gente não deve se arriscar a utilizar outro adjetivo parecido com heavy para combinar a palavra rain. A gente diz heavy rain. Está chovendo muito, então o que está tendo aqui é uma heavy rain. Bom, um detalhe interessante, pessoal, que eu não mencionei até agora e não sei se ficou claro para você, é que a gente pode ter collocations que são formados, por exemplo, por adjetivos com substantivos, como no caso de fast train. A gente pode ter, por exemplo, um advérbio ligado com um verbo e outros tipos de combinações, como, por exemplo, substantivos, que é muito comum na língua inglesa. Aqui, pessoal, eu deixei algumas dicas para você poder aumentar o seu vocabulário. Aí você pensa, poxa, eu às vezes tento falar as coisas em inglês e não consigo, parece que me faltam as palavras. Bom, o primeiro tópico é não se contente com a definição das palavras. Então, aquela ideia de você ir lá correndo e ver qual é o significado dela e ponto final, não quero saber mais nada. Essa ideia está ligada ao segundo subtópico, que é aprenda como usar uma palavra no meio de outras, que é justamente aquela questão de qual é a sua companhia, com quem ela anda. Então, é interessante você aprender a usar uma palavra com outras palavras em inglês. Outra dica que eu coloquei aqui é memorize 3 frases usando a palavra recém-aprendida. Então, é mais uma forma de você reforçar, de você memorizar a como utilizar aquela palavra em inglês. E como que a gente geralmente faz essa questão de memorizar? Como é que funciona essa questão da memorização? Eu coloquei uma dica aqui que é pratique essas frases ao longo de 3 dias consecutivos. É interessante eu utilizar essa técnica. Eu geralmente fico 3 dias consecutivos lembrando dessa palavra ou expressão e por aí vai. Use um dicionário inglês-inglês. Tem um site muito interessante, né? Tem diversos sites interessantes de dicionários, né? Mais especificamente falando, que eles geralmente pegam a definição, eles dão a definição de uma palavra em inglês, ou seja, você tem uma palavra em inglês e a definição vem em inglês. E logo na sequência você tem alguns exemplos de como utilizar essa palavra em inglês, porque é o que eu disse, isso reforça aquela questão de você aprender as collocations. Isso porque quando ele cita outras palavras, ele vai e menciona palavras que são geralmente combinadas a ela. Outra questão, pessoal, é que você comece a observar de maneira mais crítica como uma palavra é geralmente usada em uma frase ou em um contexto. Em que tipo de contexto ou circunstâncias eu devo utilizar essa palavra? Por que não usar naquele contexto e sim nesse? Essa é uma dica super interessante. E aqui, pessoal, vai uma dica que não está nesse slide, que pode se tratar até de uma gambiarra, né? O pessoal gosta de brincar, poxa, está parecendo um videogame, você está dando aqueles macetes, né? Macetinhos para a gente poder descobrir se uma palavra é usualmente combinada com outra ou não. Como é que eu faço para descobrir se essa palavra é combinada com aquela, né? No dia a dia? Pode até, pessoal, ser visto como muitos, né? Como uma gambiarra ou como um macete, né? Mas é muito útil. Por exemplo, quando você quer saber se uma palavra é combinada de tal forma, você quer montar uma frase ou uma coisa curta, eu geralmente faço o seguinte, se eu estiver na dúvida, tá, pessoal? Caso eu esteja na dúvida, eu geralmente faço o seguinte, vou no Google e escrevo aquela frase entre aspas. Então, por que eu escrevo essa frase entre aspas? Porque eu quero que o Google me mostre qual a ocorrência dessas palavras combinadas exatamente desse jeito que eu estou escrevendo. Então, por exemplo, eu pego 3 palavras e combino. Ah, eu posso dizer engage in crime? Eu posso dizer undertake a crime? Isso é habitual? Os falantes nativos da língua inglesa geralmente dizem isso? Então você escreve essa frase com aspas, porque isso indica para o Google. Eu quero que você me mostre, Google, exemplos. Eu quero ver quantas ocorrências, quantos sites, quantas páginas utilizam essas 3 palavras combinadas nessa ordem. Então, você pode utilizar essa questão de no Google, utilizar 3 palavras combinadas entre aspas, ou você também pode utilizar o Google Notícias. Essa eu acho uma forma ainda mais interessante de você utilizar o Google. Quando você vai no Google Notícias, aí você tem ocorrências mais reais, porque ele vai te mostrar qual foi a última vez que esse tipo de expressão, esse tipo de ordem de palavras, essas 3 palavras foram combinadas. Qual foi a última vez por um jornalista?
Agora vai um detalhe, tá, pessoal? Muitas vezes quando você vai no Google Notícias e utiliza essa técnica de colocar 3 palavras em aspas para ver se elas são habitualmente utilizadas, para ver se realmente se trata de uma collocation em inglês, você pode se deparar com alguns sites que, digamos assim, não são tão confiáveis. Isso porque não se trata de sites que são de países de falantes nativos da língua inglesa, né? A língua mãe daquele país não é o inglês. Então, muitas vezes você tem sites estrangeiros em que eles criam pseudo-collocations porque as palavras elas não são combinadas das formas que eles utilizaram. Então, quando você fizer isso utilizando o Google Notícias, é interessante você conferir o link e ver de que endereço. É muito mais confiável, por exemplo, se você encontrar esse exemplo num jornal como The Guardian, ou se você encontrar essa ordem, né, essa combinação de palavras que você fez no Google Notícias, do jornal The New York Times, né? Então, ou até mesmo do Economist. Então aí vai uma dica, pessoal. Essa é uma gambiarra, né? Que o pessoal costuma falar, poxa, mas que gambiarra. Mas que é muito útil se você quer saber se 3 ou 2 palavras são realmente empregadas no dia a dia. Bom, aqui eu vou deixar mais informações, pessoal, sobre o nosso blog, né? Caso você queira mais informações e dicas de inglês, acesse aí, por favor, o nosso blog, dá uma moral aqui para o pessoal da equipe do Inglês no Teclado, né? O endereço é esse que está na tela, www.inglesnoteclado.com.br. O nosso canal no YouTube também, você deve se inscrever aqui no YouTube, caso queira ver mais dicas de inglês como essa, e pode também acompanhar a gente através da nossa página no Facebook. Basta curtir a nossa página no Facebook, porque a gente sempre avisa por lá quando há novos artigos, novos textos e novas dicas de inglês disponíveis.